Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, como vocês sabem, completou no dia 10 de agosto 115 anos de existência e todo esse mês de agosto, durante as segundas-feiras, nas reuniões públicas ou doutrinárias, nós estamos comemorando os nossos 115 anos de existência. Então, ainda temos 2 segundas-feiras para comemorarmos o nosso aniversário e nós contamos com a presença de todos aqueles que estiverem passando por perto. 2 não, ainda temos mais uma segunda-feira. Essa segunda-feira que passou agora foi o 3º encontro de comemoração e na próxima segunda nós estamos com o encerramento especial, onde vai ter até bolo para batermos os parabéns da nossa casa dos 115 anos. Então, aqueles que estiverem passando por perto, venham conhecer a casa e aproveitar para comemorar conosco os 115 anos de existência da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. E, claro, às quartas-feiras, às 19 horas, aqui nesse formato e também de forma presencial na nossa casa, o nosso grupo de estudos das obras básicas do Espiritismo, o GEOB. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 8º, que trata da emancipação da alma. Na semana anterior, nós encerramos o item que tratou sobre sonambulismo. Quem estiver chegando aqui agora, vai lá nos vídeos anteriores do canal. É super interessante esse assunto, ver que Kardec perguntou, a resposta que os espíritos deram. E hoje nós vamos estar iniciando um novo item desse capítulo que trata da emancipação da alma. Sobre o êxtase. Que estado é esse de êxtase? Kardec vai perguntar aos espíritos o que é que significa, qual é a condição da alma ou do espírito encarnado enquanto está nessa condição, assim como já foi esclarecido quando estava no estado sonambúlico e quando está nesse estado que a gente chama de estático, de êxtase. O que acontece? Vamos lá? Vamos ver o que é que Kardec perguntou e qual foi a resposta que os espíritos deram. Então, vamos iniciar nesse item êxtase com a pergunta número 439. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? Kardec quer saber. Aquele estado de êxtase, né, que as pessoas dizem que entram em determinadas situações em que fica como se estivesse num estado de contentamento, de uma satisfação, de uma felicidade. Qual a diferença entre esse estado de êxtase e
o estado sonambúlico e o sonambulismo. Resposta dos espíritos. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático, que está em estado de êxtase, é ainda mais independente. Então, lembrando que nós estamos no capítulo que trata da emancipação da alma. Ou seja, desses momentos em que nós que estamos encarnados temos essa liberdade de deixar o corpo físico, né? Não só no momento do sonho, mas no estado sonambúlico e agora no estado estático, no estado de êxtase, em que o espírito tem mais liberdade, tem menos contenção no corpo físico. Então, essa é a resposta dos espíritos. O sonambulismo o êxtase é um sonambulismo mais apurado. Deixa eu tirar isso aqui que está atrapalhando a gente. Pronto. Nessa condição, o espírito encarnado, que ainda está ligado a um corpo físico, tem uma independência maior. Quando está na dimensão espiritual, quando está interagindo com outros espíritos. Mais ainda, quando está dormindo e o corpo físico está lá repousando e nós estamos atuando na dimensão espiritual, a gente já viu que o sonambulismo é mais ainda um estado maior de independência do espírito, e agora no êxtase ou no estado estático em que a alma se encontra nessa condição mais independente ainda. Continuando com a 440, Kardec vai perguntar: vocês sempre lembram que a leitura que eu faço aqui é da tradução do Livro dos Espíritos de Sandra Kepler, e vocês acompanham de casa com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem, ok? Então vamos lá. 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores, porque aqueles que se encontram nessa condição, quando estão em estado de êxtase, costumam, quando retornam, quando saem desse estado, dizer dos locais que alcançou, dos locais onde esteve, do tipo de felicidade, de prazer, de satisfação, de preenchimento que sentiu. Então, Kardec quer saber, realmente, aquele espírito que está encarnado, mas que se encontra nessa condição de êxtase, realmente ela vai em lugares melhores do que ela está encarnado, em mundos, em uma condição melhor do que o mundo que ela está encarnado no momento? Resposta dos espíritos: sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que ali se encontram, porque ele não está, ele está encarnado. Por isso, deseja neles permanecer, mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão suficientemente depurados. Então, o que é que os espíritos dizem? Respondem a Kardec: sim, quando eles dizem que tiveram nesses lugares, que estiveram com pessoas que estão nesses lugares, que moram, que habitam nesses lugares superiores, nesses mundos, eles realmente estiveram lá. Eles estão lá, porque pergunta se ele penetra, né? Mas penetrar não significa que eles estiveram. Mas os espíritos dizem que eles veem esses mundos, compreendem a felicidade das pessoas
que nesses mundos habitam, porque essas pessoas estão lá, então ele tem acesso a como é estar nesse lugar, o nível de prazer, de satisfação, de felicidade que quem já alcançou a condição de estar nesse lugar sente e tem, quer ficar lá, quer ir para lá, né? Quer ficar nessa, não quer mais voltar, não quer mais atuar de novo, acordar, voltar para o mundo real, como a gente costuma dizer, sair desse êxtase, desse estado de deslumbramento, de contemplação com um lugar, um mundo superior, um lugar divino, não quer voltar, mas os espíritos dizem, só que esses lugares são inacessíveis àqueles que ainda não estão suficientemente depurados. O que é isso? Ai, gente, pronto, agora. O telefone começou a dar umas coisas aqui. O que é que significa isso? Se esse espírito que está encarnado está aqui, é porque no momento a sua condição evolutiva é de estar aqui. Se fosse para estar nesses mundos, ele estaria. Então, esses mundos, embora ele tenha acesso para ver, saber como é, ver como é que as pessoas ou os espíritos que já estão nesse mundo se sentem, ele ainda é inacessível para o processo daquele espírito que está encarnado. Por quê? Porque o seu aprendizado ainda não lhe permite estar nesse mundo, ou nesse lugar, ou nessa dimensão. Pode ser, não ser um outro mundo, mas ser uma dimensão superior, a dimensão material e espiritual, que nós temos contato constante, né? Porque durante nós estamos encarnados, estamos atuando na dimensão material. Mas quando dormimos, deixamos o corpo físico descansando, nós atuamos numa dimensão espiritual. Tem outras dimensões que não é aquela que a gente atua, que a gente vai frequentemente, que tem condições muito melhores do que essa que a gente frequenta toda noite, que a gente vai não só à noite, mas em qualquer momento em que existe essa emancipação da alma, esse momento em que o espírito se afasta do corpo físico e penetra em outra dimensão. Então pode ser em mundos superiores ou em dimensões superiores. Mas para estar lá a gente tem que ter adquirido condições através do nosso trabalho, do nosso aprendizado, da integração de habilidades, da ampliação da nossa consciência, da forma como a gente lida com o mundo, né? Com o outro. Para isso é uma condição que é conquistada no aprendizado do espírito imortal de cada um. Então, tem espíritos que vão ter até acesso, mas esses mundos ou dimensões ainda são inacessíveis para ele, no sentido de poder estar quando quer ou de permanecer lá, porque ainda não, a sua condição evolutiva não lhe permite estar ou ficar nesses lugares. Interessante, né? Quando a gente vê tudo isso, não dá vontade de quê? Da gente acelerar o nosso processo, da gente ver como é que a gente está conduzindo o nosso processo reencarnatório para que a gente tenha condições mais rápido de ir ou estar nesses lugares. Vale a dica aqui para nós refletirmos, né? Nós, eu também, de como eu estou conduzindo o meu processo para ver se eu estou me aproximando ou não da condição de estar nesses lugares. E a doutrina é a nossa ferramenta de aprendizado do espírito para que a gente consiga conquistar isso mais rápido. E seguindo, vamos à pergunta número 441, que Kardec vai dizer: quando o estático, aquele que está em estado de êxtase, exprime o desejo de deixar a terra, ele fala sinceramente? Não o retém o instinto de conservação? Quando essas pessoas que têm contato com esses mundos, né, vislumbram, veem como é as pessoas que já habitam lá, que já têm condições de estar lá, outras dimensões,
totalmente diferente dessa que está encarnada, que está sendo o seu aprendizado atual. Eles exprimem esse desejo de assim, eu já quero ir logo. Se eu pudesse, eu já estaria morando. Se eu pudesse, eu já estaria habitando nesse lugar. Quando eu tenho esses momentos de êxtase, que eu consigo estar nesses lugares, a minha vontade é não voltar mais para cá, é ficar lá o tempo todo. Aí Kardec pergunta, eles estão falando de forma sincera mesmo? Não tem um medo aí, não? O instinto de conservação não faz com que eles queiram continuar vivos, encarnados? Não tem esse instinto de conservação que faz com que eles queiram permanecer aqui, não deixar esse corpo físico, porque deixar esse corpo físico é a morte desse personagem que está atuando agora, e geralmente a gente tem medo da morte do personagem, da morte do corpo físico. Essa é a pergunta de Kardec 441. Resposta dos espíritos. Isso depende do grau de depuração do espírito. Quando percebe que sua posição futura será melhor do que a vida presente, esforça-se por romper os laços que o prendem à terra. Então, se ele já sente que o seu desenvolvimento, que o seu aprendizado, que a sua consciência melhorou muito, tem inclusive condições ou teve lembranças de outras experiências e pode fazer essa avaliação e dizer assim, acho que nessa encarnação eu dei conta de algumas coisas que eu precisava. Ele vai desejar sim, não estar mais aqui. Por quê? Porque percebe que quando deixar isso aqui, vai estar numa condição melhor do que a que está vivendo agora. Então já vislumbra isso e já quer que isso aconteça o mais rápido possível, né? Já deseja que, já que eu estou experienciando, vivendo uma situação agora, que para mim não é confortável, e eu vejo, se eu for para um outro lugar, eu vou viver experiências muito melhores do que essa, claro que eu vou desejar. Eu vou querer, né? Desejar, e logo que isso chegue o mais rápido possível. Então, é essa a resposta dos espíritos. A depender do grau de depuração, ou seja, do nível de desenvolvimento espiritual, de ampliação de consciência, do quanto esse espírito já está fazendo esse trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de autotransformação, de autoiluminação, mas ele sabe que cada vez ele vivenciará experiências cada vez melhores, embora as que ele está vivendo no momento aqui não sejam. Então, claro que ele vai desejar que esse tempo aqui seja o mais curto possível para que ele possa usufruir daquilo que foi uma conquista sua, conquista de cada espírito, que ele não ganhou, que ele conquistou através do seu esforço e do exercício adequado do seu livre-arbítrio. Ok, meus amores? Vamos ficar por aqui hoje. Vimos da pergunta número 439 a pergunta 441 do item êxtase do capítulo 8º, Emancipação da Alma. E claro, na próxima quarta, às 19 horas, eu estou esperando aqui vocês para nós darmos prosseguimento ao nosso estudo, mas lembrando que na segunda-feira, a última palestra em comemoração aos 115 anos de existência da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, e que todos nós estamos lá de braços abertos esperando cada um de vocês que estiver por perto e quiser conhecer a casa. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre
encontrareco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.